Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Hoje vamos ler o capítulo 3, de Provérbios. Conselhos para os moços. Filho, não esqueça os meus ensinamentos. Lembre sempre dos meus conselhos. Os meus ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Então aqui ele está falando sobre você sempre seguir, os conselhos, as palavras de Deus e ser sempre uma pessoa leal e fiel para com todos, tanto na família, com seus pais, com seus filhos, com seu marido ou sua esposa, no trabalho, na escola, com seus professores, com seus amigos de escola, no trabalho, com seu patrão, ou seus colegas, ou se você é o patrão, com seus funcionários, Então, o que é ser uma pessoa fiel? É aquela pessoa em que os outros podem confiar, sabe que pode confiar, Aquela pessoa que eles podem chegar para você, conversar, contar sua vida, desabafar, e que sabe que com você aquela informação vai estar segura. Então, você ser leal, e fiel, você ser uma pessoa confiável. Isso você pode ter certeza. Às vezes você acha que ninguém tá te observando, que ninguém tá te olhando. Gente, sempre tem alguém nos observando. Sempre. E acredite, se você for uma pessoa leal, uma pessoa fiel, uma pessoa de confiança, um dia alguém vai falar assim: aquele ali que eu quero para trabalhar comigo, é aquele ali que eu quero para ser meu sócio, porque ele é uma pessoa que eu vou poder confiar, que eu sei que eu posso confiar. Então acredite, ser uma pessoa boa, hoje em dia, que as pessoas falam, hoje em dia não vale a pena ser bom. Gente boa só se, não vou nem falar palavrão aqui, só se prejudica, mas não é, gente. Gente boa é uma pessoa abençoada. Então, gente, ser bom vale a pena, viu? Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Sempre quando eu vou tomar alguma decisão, eu sempre faço orações falando: Deus, me mostra se eu tô no caminho certo, se eu tenho realmente que fazer isso, se essa casa realmente é a casa para eu alugar, se esse trabalho realmente é o trabalho que vai me trazer realização profissional, Então, e Deus fala com a gente o tempo inteiro. Ele fala: siga, minha filha, ou então não faz isso. Ele fala, sabe quando você vai para um lugar e você sente aquele receio, aquela angústia, vai você fala assim: eu tô com pressentimento que alguma coisa ruim vai acontecer? Isso é Deus falando com você. Deus falando assim: não, meu filho, não sai hoje, fica em casa. Sabe? Quando você tá com um projeto e você fala assim: agora vai dar certo, eu tô sentindo que vai dar certo, É Deus falando com você, Deus falando assim: vá, minha filha, vá, que seu projeto já tá abençoado, Às vezes você abre um livro e parece que aquelas palavras falaram com você, e você fica: meu Deus, parece que tá falando comigo. É Deus falando com você, gente. E às vezes a gente não entende, Deus fala com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro Ele tá falando com a gente, tá tentando se comunicar de todas as formas possíveis, E a gente não percebe, Então, eis a importância de você começar a estudar as palavras e ter um pouco de entendimento das palavras, porque quando você começa a ler a Bíblia, você começa a perceber Deus nos mínimos detalhes, você começa a entender, Você começa a saber quando Deus está falando com você, você começa a ouvir a Deus, sabe? Um dia desses eu tava com um conflito muito grande. Eu sou engenheira, Eu tenho um escritório e tudo. E eu tava com os projetos e parece que os projetos não andavam, sabe? Parece que estagnou tudo. E aí eu fiquei: gente, alguma coisa de errado eu tô fazendo. Porque, inclusive, o que eu falei, que hoje em dia eu me vigio muito para não fazer coisas erradas, Então eu fiquei: gente, alguma coisa de errado eu tô fazendo e Deus tá me castigando, Então eu rezei, eu falei assim: Deus, por favor, me mostre o que eu tô fazendo de errado, me mostre onde eu tô errando, que as coisas não estão dando certo, E no outro dia, na hora que eu acordei, eu tenho um aplicativo no celular que ele tem um devocional, Então todo dia aparece uma mensagem lá. E no outro dia, na hora que eu acordei, que eu olhei o devocional, saiu justamente falando, eu não lembro exatamente as palavras, mas assim falando: antes de você ficar falando, olhar os defeitos dos outros, primeiro olhe para si, olhe para os seus próprios defeitos. Antes de querer corrigir o defeito dos outros, corrija os seus próprios, E eu lembrei, gente, de um grupo que eu tenho com os primos, que nesse grupo, a gente fala horrores de uma tia nossa. E aí eu falei: meu Deus do céu, minha cabeça foi direitinho nisso.
Eu falei, aí eu mandei mensagem pro meu primo, eu falei, gente, a partir de hoje eu não vou mais falar dessa pessoa nesse grupo, né? Eu até pedi perdão pra ela, assim, no meu coração, não falei pra ela que eu ficava falando mal dela, né, gente? Mas eu pedi perdão, assim, no meu coração, eu pedi perdão a Deus, falei, Deus, desculpa. E às vezes a gente pensa que a gente não faz nada de errado, gente, mas é por isso que tem que orar e vigiar, né? E hoje em dia eu me vigio muito pra eu não pensar nada de errado das pessoas, porque realmente é isso, né, gente? Ninguém é perfeito nesse mundo, né? Então, antes de você apontar o dedo pra alguma pessoa e falar assim, ó, o que é que ela tá fazendo? Ó, tem um dedo apontado pra ele, mas tem 3 aqui apontados pra você, né? Então, antes de você apontar o dedo pros outros, você olhe pra si, veja o que você tá fazendo de errado primeiro, né? Então, e depois disso, depois que eu parei, né, nunca mais eu falei dela no grupo. E eu falei pros meus filhos, falei, gente, Deus falou comigo e a gente tem que parar de falar dessa pessoa e tal. E aí todo mundo parou. E minha vida, ó, começou a andar de novo, acredita? Começou a andar, gente. Então é isso, às vezes Deus dá pequenos castigozinhos que é pra gente ir aprendendo, Ele vai moldando a gente, né? Então, não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado, pois isso será como um bom remédio para curar as suas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais e você terá tanto vinho que não será mais capaz de armazenar, né? Então, nunca ache que você já sabe de tudo, né? Tem gente que acha, já estudei, já li a Bíblia inteira, né? Já sei de tudo, não preciso mais nada, então eu não preciso mais procurar Deus para tomar decisões. Você sempre vai ter que pedir auxílio dele para suas decisões, para as coisas do dia a dia, né? E nunca ache que você já sabe de tudo, que você não precisa mais buscar conhecimento, né? É igual quando eu ia fazer faculdade, que eu ficava escolhendo as profissões. Aí eu escolhi a minha profissão assim. Essa profissão aqui, eu vou ter que estudar quanto tempo? Se era a medicina, minha mãe falou assim, ó, a medicina você vai ter que estudar o resto da vida, porque as coisas estão sempre se atualizando, estão sempre mudando, então tem que estudar o resto da vida. Eu, então essa eu não quero, não. Aí fui pra outra, e essa daqui, quanto tempo? Essa daqui, minha gente, eu escolhi mesmo. Aí eu fiz uma profissão duas profissões que eu tenho que estudar pro resto da vida de qualquer jeito, né? Porque eu sou formada em análise de sistemas, né? Que é programação. Programação muda o tempo inteiro. Quando eu fiz minha faculdade, a programação que é utilizada hoje nem existia, né? E o que eu estudei na faculdade, hoje em dia ninguém não usa mais. Então, eu fui escolher as profissões piores que tem, só que mais tem que estudar, porque é o tempo inteiro atualizando, que é programação e engenharia civil, que também tem coisas novas o tempo todo, você tem sempre que estar se atualizando, né? Todo dia tem métodos novos de construção. Então, mas antigamente eu não queria saber, eu queria alguma coisa que eu estudasse ali e depois pronto, nunca mais na vida eu pegasse um livro. Então é isso, mas não existe essa profissão. Toda profissão você tem que passar o resto da vida estudando, né? Porque as coisas mudam o tempo todo, tudo está se atualizando, ainda mais hoje em dia, que hoje em dia parece que as coisas andam, não para de jeito nenhum, é 24 horas a atualização. Você vê uma coisa hoje, amanhã já está tudo diferente. Então, não ache que você sabe que já sabe de tudo, né? Você sempre vai ter que estar buscando conhecimento, sempre, sempre. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando ele o repreende, porque o Senhor corrige quem ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que prata e tem mais valor do que o ouro. Olha, isso aqui é exatamente o que eu falei sobre que eu estava fazendo uma coisa errada, né? E Deus me deu um pequeno castigozinho, né? Eu fiquei com um tempinho com meus projetos tudo parado, sem caminhar. Enquanto eu não corrigi o que eu estava fazendo de errado, eu não consegui dar andamento nas minhas coisas, né? Então Deus castiga as pessoas para corrigi-las, né? E é igual pai e mãe, ele só castiga quando ama, né? Então ele te castiga porque ele te ama e ele quer o melhor para você, tá? Então você aí que tá com problemas, que tá com a vida travada, pensa bem se você não tá fazendo nada de errado, pensa bem se você não tá prejudicando um coleguinha, se você não tá dificultando a vida de alguém, tá? Porque às vezes é só isso que tá travando a sua vida, é só o seu comportamento, as suas atitudes, os seus pensamentos que estão travando a sua vida,
Tá? Então, antes de colocar a culpa no governo, no prefeito, né, nos vereadores, o vereador prometeu me dar emprego, não me deu, vamos nos autoavaliar. O que é que eu estou fazendo que pode estar prejudicando, pode estar barrando a minha vida? Os meus pensamentos, o que é que eu estou pensando? Estou trazendo pensamentos ruins, eu estou vibrando energia negativa, né? Eu estou falando muito mal da vida alheia, eu estou focando na vida dos outros, deixando de focar na minha, né? É importante você fazer uma autoavaliação para ver o que você está fazendo, porque quando a sua vida está parada, quando está emperrada, que nada dá certo, não é culpa do vizinho, não é culpa do governo, não é culpa de ninguém, gente. É culpa nossa. Nossa, por que a sua tá e a de outras pessoas tá de vento em polpa? Hein? A gente tem que avaliar às vezes e ver que nem tudo na vida a gente tem que jogar a culpa para os outros, né? O povo hoje em dia acha que tudo é culpa do governo, tudo é culpa do governo. Não é, gente. Vamos fazer uma autoavaliação aí, ver direitinho o que a gente está fazendo de errado, né? E consertar. Eu te garanto que a sua vida vai começar a fluir, né? As coisas vão começar a fluir com mais leveza. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo que a gente deseja não se pode comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Os que se tornam sábios são mais felizes e a sabedoria lhe dará vida, né? Então, e as pessoas sábias são mais felizes porque elas sabem que elas podem, elas têm o poder de mudar a realidade, né? Cada um tem, nós todos temos o poder de mudar a nossa realidade, né? Então, os sábios sabem que eles não dependem de ninguém para ser felizes, não dependem de ninguém para ser bem-sucedidos, não dependem do governo, não dependem de ninguém. Depende de si mesmo. Com a sabedoria, o Senhor Deus criou a terra, e com o seu conhecimento colocou o céu no lugar próprio. A sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão, e nunca deixe que elas se afastem de você. Elas lhe darão vida, uma vida agradável e feliz. Você caminhará seguro e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus. É exatamente isso que eu falei. Quando você tem sabedoria, você tem mais entendimento, né? Você sabe o porquê que as coisas estão acontecendo, você sabe que você tem o poder de mudar, você começa a se vigiar mais, né? Para não cair em tentações. Então, se acontecer algum problema, você não fica preocupado e desesperado, né? Porque primeiro você tem fé que aquilo vai dar certo, né? Quando você tem fé no seu coração, tudo fica mais tranquilo, né? Você não se desespera com nada, né? O desespero, quando você fica desesperado, o inferno faz festa, porque ele gosta de ver as pessoas desesperadas, né? Então, sempre busque a Deus, procure pedir Deus proteção, né? Discernimento, que Ele ilumine a sua mente para você tomar sempre as melhores decisões e não precisar se desesperar. Sempre que puder, ajude os necessitados. Não diga ao seu vizinho que espere até amanhã se você pode ajudá-lo hoje. Não planeje nenhum mal contra a vida do seu vizinho. Ele mora ao seu lado e confia em você, né? Então, sempre que puder, ajude os necessitados. Vou contar uma história para você que aconteceu há alguns dias. Uma amiga me mandou mensagem dizendo que estava passando por uma situação muito difícil e precisava de um dinheiro, né? E o irmão dela inclusive está com câncer e ela estava precisando de dinheiro para comprar remédio para ele, alguma coisa assim. E no momento eu não tinha. Aí eu falei assim... Ela me ligou, se eu não me engano, foi numa segunda-feira. Aí eu falei assim, eu não tenho. Mas não se preocupa, que daqui pro final de semana vai aparecer. Sendo que eu não tinha a menor noção de como é que eu ia arranjar esse dinheiro, gente. Porque eu não tinha nada, assim, programado para receber, nem nada. Só que eu vi ela tão desesperada que pra tentar acalmá-la, né, eu falei assim, não, calma, eu não tenho hoje, mas daqui pro final da semana vai aparecer, né. E aí, quando foi 2 dias depois, ou 3 dias, não lembro direito, foram segunda, terça, quarta, 3 dias depois. Aí eu fui num evento que teve um bingo no meio desse evento. E eu nem sabia que tinha esse bingo. Eu não sabia que ia ter esse bingo. Eu nem ia pro evento. Eu fui porque meus amigos insistiram, não sei o que mais lá, acabei indo. E eu peguei a cartelinha e comecei a marcar, assim, mas sem expectativa de nada, né? E comecei a marcar. Gente, pois vocês acreditam que eu ganhei o bingo?
E era um valor em dinheiro e mais um terreno. Aí, na hora que eu ganhei, eu já pensei nela. Falei, gente, foi Deus que mandou esse dinheiro para eu poder ajudar ela. E eu tinha falado pra ela, falei assim, não se preocupe, que daqui pro final da semana esse dinheiro aparece. No outro dia, eu liguei pra ela e falei assim, amiga, manda tua conta que eu vou te depositar o dinheiro. E aí ela falou assim, tu quer que eu te devolva quando, né? Ela achando que era emprestado. Eu falei assim, não, amiga, pode ficar, é presente de aniversário. O aniversário dela tinha sido há poucos dias. Gente, mas eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, gente, foi Deus que mandou. Deus, porque eu não tinha a menor noção de como é que ia conseguir ajudar ela. Mas eu tava com tanta... Sabe quando você fica com aquela certeza de que as coisas vão dar certo? Pois é, eu falei assim com tanta confiança e realmente o dinheiro veio, né? Então isso se chama o quê? Fé que as coisas vão acontecer, vão dar certo. Então, não planeje nenhum mal contra o seu vizinho, ele mora ao seu lado e confia em você. Nunca discuta sem motivo com alguém que não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja dos violentos, nem faça o que eles fazem. Pois o Senhor Deus detesta os que praticam o mal, mas é amigo dos que são direitos. Hoje em dia as pessoas parecem que já acordam querendo arranjar confusão, né? Já querem procurar alguém que é para fazer alguma discussão, que é para dar briga. Internet hoje em dia virou um campo de guerra, né? É um que fala daqui, aí outro responde dali. Antigamente, quando alguém me tratava mal, eu batia e ia lá com 7 pedras na mão, né? E às vezes, quando você tá num trânsito e aí tem uma pessoa lá que fica buzinando, que tá lá querendo arranjar confusão, pode ter certeza, gente, que por trás ali tem algum conflito, tem algum problema, tem alguma coisa acontecendo na vida dessa pessoa. Então, alguém tem que ser o apaziguador. Tem alguém, às vezes, tem que engolir o sapo, como diz o outro, né? Então, seja você a ser essa pessoa que vai acalmar a situação, que vai ser o apaziguador, né? Seja você essa pessoa que vai aceitar calado uma ofensa, né? Porque aquela pessoa que está te ofendendo por trás, ela deve estar com muitos problemas. Uma vez aconteceu uma situação de eu mandar uma mensagem para uma pessoa e ela respondeu com muita grosseria, né? E aí, no momento, eu falei assim, eu vou responder a ela agora, eu vou falar horrores aqui. Só que aí, da hora, depois eu falei assim, não, calma que depois dá certo. E uns dias depois, eu encontrei com ela e ela falou, Vitória, eu queria te pedir desculpas, porque eu tô passando por uma depressão, eu tô cheio de problemas. E aí, naquele dia eu falei contigo com grosseria, mas é porque eu já tava assim... no estresse total, que eu tô com muito problema em casa, eu tô com depressão, não sei o que mais lá. Aí já imaginou se nesse dia eu tivesse falado horrores pra ela, uma pessoa que já tá com depressão e já tá cheia de problemas, né? Então, às vezes é melhor você engolir seco e deixar acalmar, porque você nunca sabe o que tá acontecendo do outro lado, né? E aí nesse dia eu fiquei tão feliz de não ter falado nada. Eu falei assim, não, tudo bem. Ainda dei um abraço nela, a gente conversou. Né? Então, às vezes é melhor você se acalmar, respira fundo. Eu sei que é difícil engolir sapo, né? E quando é na frente dos amigos, os amigos ainda ficam, é frouxo, não sei o que, vai amarelar. Amarele, gente, amarele. Não revide uma pedrada com outra pedrada, né? Revide com flores. Porque você nunca sabe o que a outra pessoa do outro lado tá passando, gente. Então, seja você a pessoa a acalmar as pessoas, né? Bem-aventurados os pacificadores, né? Pois eles serão chamados filhos de Deus, né? Então, seja você o pacificador, tá bom? O Senhor amaldiçoa a casa dos maus, porém abençoa o lar dos que são corretos. Ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes. Os sábios ganharão prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha, né? Aqueles que não procurarem andar pelo caminho do bem, não procurarem fazer as coisas corretas, durante algum tempo eles podem até se dar bem, mas cedo ou tarde eles vão passar a vergonha, né? E tem um rapaz aqui na minha cidade que ele começou a comprar carrão e reformou a casa e fez isso, fez aquilo, e a gente achando que ele estava progredindo muito no trabalho. Quando a gente foi ver, a federal lá na casa dele já estava investigando há muito tempo, porque ele estava desviando dinheiro dos aposentados.
Então, os sábios ganharam prestígio, mas os que não têm juízo passarão cada vez mais vergonha. Imagina a vergonha que essa pessoa passou, a cidade inteira sabendo que aquele carrão, aquela casona, aquilo tudo que ele conseguiu foi através de dinheiro roubado, né? E aí o que aconteceu? Ele perdeu tudo e foi pra cadeia. Foi preso, gente. Então, não queiram ser vocês as pessoas a passarem vergonha, né? Vamos andar sempre nos caminhos de Deus, vamos andar nos caminhos corretos, vamos buscar a Deus, buscar o conhecimento para que nossa vida progrida, para que a nossa vida seja sempre leve, né? E a gente tenha muito progresso, né? Gente, hoje lemos o capítulo 3. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que alguma coisa aí tenha tocado no coração de vocês. E amanhã continuaremos com o capítulo 4 de Provérbios. Vamos pedir a Deus que abençoe o nosso dia, que traga muitas oportunidades de trabalho, né? E que nos proteja. Tá bom? Até amanhã, gente. Tchau. Obrigada pela companhia de hoje.